Olá, sejam bem-vindos ao canal Dito Nogueira para mais um estudo da Palavra de Deus. E vamos continuar usando nesse trimestre, a lição da Escola Sabatina que vem com o título Administradores Fiéis à Espera do Mestre. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, quero convidar você para orar comigo. Vamos lá? Senhor nosso Deus, Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Hoje nós vamos falar sobre Zaqueu. A história de Zaqueu está lá em Lucas 19, de 1 a 10. Quem era esse homem, né? Que a sua história está relatada na Bíblia. O próprio Jesus, né? Com o próprio Jesus. Vamos lá então. Vamos lá para o texto-chave da semana. Diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Venham estar comigo. Deus está falando isso, está convidando a mim e a você, ok? Antes de iniciarmos, né, a lição, eu gostaria de agradecer todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Você que acabou de se inscrever, muito obrigado por confiar em nós. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Ative o sininho, dê o seu like e nos ajude a continuar pregando o evangelho. Muito obrigado, hein? Vamos lá então. Zaqueu era um judeu rico que tinha ganhado dinheiro trabalhando como chefe dos cobradores de impostos para os romanos em Jericó. Então, ele já era um alto funcionário, né? Além de ser, por ser judeu, ele já era um alto funcionário, né, dos romanos. Ele trabalhava para os romanos. Então, era uma pessoa, ele já era uma pessoa rica, né? Já tinha posses. Ele era um funcionário do governo. Bom, mas ele, juntamente com os outros cobradores de impostos, eles eram odiados pelos judeus. Por quê? Porque, além de eles cobrarem impostos, né, eles eram serem cobradores de impostos, eles cobravam além do que era justo. Então, eles eram odiados, os judeus odiavam eles, né? Por quê? Porque naquela região de Jericó era uma cidade que era ali um local de muito tráfico de comércio, né? Um tráfico muito grande de comércio, porque era passagem. Então, a cidade de Jericó recebia pessoas de vários lugares para fazer comércio ali. Então, era uma cidade, como se dizer, uma cidade muito rica. Tinha muitas posses, muitos mercadores, muitos comerciantes passavam por aquele lugar para fazer as suas trocas ali de mercadorias. Então, Zaqueu era uma pessoa ali que estava a serviço do governo para cobrar os impostos sobre esses produtos que ali eram vendidos, né? E, como todo mundo quer ganhar, mas ninguém quer perder, né? Assim também era Zaqueu e assim também eram os judeus que viviam do comércio ali. Eles não queriam pagar, podia até pagar imposto, mas pagar acima do imposto, isso incomodava todo mundo, né? Vamos falar um pouquinho. O encontro de Zaqueu e Jesus não foi uma coincidência. Aí a gente pode pensar ali, Zaqueu, de repente, estava ali, né? E Jesus se encontrou com Zaqueu e isso foi uma coincidência. Não foi. Zaqueu, ele queria fazer uma mudança na sua vida, né? Ele queria fazer uma mudança na sua vida, porque, como eu falei no início, ele era judeu. Ele tinha o conhecimento das profecias que estavam escritas nos pergaminhos, né? Que eram passados lá na sinagoga. Ele tinha o conhecimento, ele frequentava a igreja, ele frequentava a sinagoga, né? A gente fala igreja, mas também naquela época a sinagoga. Então, ele era uma pessoa que tinha o conhecimento, ele sabia, ele tinha noção das coisas. Ele sabia que apesar de ser muito rico e que ele estava roubando, né? Ele sabia disso, né? Mas fazia, né? Porque muitas das vezes, o trabalho que você faz, se muitos fazem, você naturalmente, às vezes, é obrigado a fazer igual, porque senão você, de uma maneira ou de outra, vai ser visto, né? Visto e mal visto por aqueles que estavam lá antes de vocês, que já faziam algo errado. Então, às vezes, muitas pessoas fazem as coisas não porque elas querem, porque são obrigadas a fazer. E
Zaqueu estava nessa condição, né? Ele era o chefe, ele, apesar de tudo, ele era o chefe do cobrador dos impostos. Quem sabe ele que autorizava, né, a cobrar mais impostos das pessoas. Mas isso, lá no fundo do seu coração, isso o incomodava, né? Apesar de ele fazer, mas isso era um incômodo para ele. Porque tem pessoas que, de tanto fazer as coisas ruins, ele já acha que não é mais ruim, para ele já é natural. Mas provavelmente para Zaqueu isso o incomodava, né? Vamos lá, continuando a história. Bom, ele tinha ouvido falar de Jesus que provavelmente iria passar por ali. Já tinha ouvido falar isso, olha, o mestre, o Jesus, aquele que cura, aquele que vai passar por aqui, né? E Jesus ia passar naquele dia em Jericó. Olha só, naquele dia que ele estava por ali, ficou sabendo que Jesus ia passar por lá, né? Vindo da Galileia. Essa história está lá contida lá em Lucas 19, de 1 a 10. Se você puder ter um tempinho aí para abrir a palavra de Deus, dá uma olhadinha lá. E correndo adiante, subiu numa figueira brava para ver Jesus passar. Olha que coisa, porque ele era pequeno, né? Então a multidão estava tudo ali na frente, ali, ele talvez, né, querendo ser mais alto que os outros, né? Não conseguia ver, pô, subiu numa árvore, olha que inteligência, né? Vou subir nessa árvore aqui, eu vou ver de cima, né? Aí ele começou a ver Jesus, e quando Jesus passou pela árvore, né? Quando Jesus chamou, Zaqueu, desce daí, porque hoje vou estar contigo. Olha que maravilha, né? Hoje vou estar contigo. Olha só, Jesus convidou ele para descer da árvore, porque falou, hoje eu vou cear contigo, eu vou na sua casa, Zaqueu. Então, por essas razões, aquele encontro de Jesus com Zaqueu não foi uma coincidência. A passagem de Jesus para Jericó foi para salvar aquele homem, para resgatar aquele homem, né? Mas aqui existem algumas semelhanças, né? Algumas semelhanças que separam o jovem rico de Zaqueu. Os dois eram ricos, né? Não, para ele não tinha nada que poderia impedi-lo de entrar no céu. Ele guardava os mandamentos de Deus desde sua adolescência. O outro rico, que era Zaqueu, esse sim era um ladrão, este roubava, né? Tá lá que diz assim, quando Jesus chamou ele, tá lá em Lucas 19, versículo 5, porque Jesus, além de ir na casa de Zaqueu, ele ia pousar lá, ele ia ficar um tempo lá, poderia até dormir lá, né? E ele desceu e recebeu Jesus em sua casa. Então, existe uma diferença, olha, aquele jovem rico foi até Jesus, se ajoelhou e chamou, bom mestre, né? Que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus, quem é bom é Deus, né? Ali, direto, papo, bom é Deus. Por que me chama de bom se bom é Deus? Por que Jesus falou isso? Porque na frase daquele jovem rico, teria um pouquinho ali também de, como é que se diz, de querer bajular Jesus, né? Os bajuladores, né? Ô, você mestre, bajular Jesus. Mas no fundo, não era aquilo que ele achava, né? Vamos lá. Zaqueu disse que daria metade dos seus bens e devolveria metade dos seus bens aos pobres e devolveria o que ele havia roubado. Está lá em Lucas 19, versículo 8. É uma expressão de uma verdadeira experiência de conversão. Jovem rico falou, olha, tudo isso eu faço. Ele não olhou para ele e falou, eu tenho que devolver. Não, eu vou fazer, eu tenho alguma coisa que eu estou fazendo errado, né? Não, ele falou, eu estou correto em tudo que faço. Mas Zaqueu, ele percebeu o que estava incomodando ele. Eu devolvo metade, dou metade dos meus bens e devolvo tudo quadruplicado do que eu tenho roubado dos outros. Jesus entendeu que isso realmente era uma conversão, uma experiência genuína, né?
O relato não diz que Jesus pediu a ele devolver os seus bens aos pobres. Jesus não pediu nada para ele. Se os três evangelhos não comentou, é porque Jesus talvez não tenha pedido, Zaqueu, você tem que devolver o que você roubou. Jesus não falou nada disso para ele. Embora Zaqueu, como qualquer pessoa rica, precisa ter cuidado com os perigos da riqueza, ele parecia ter o seu relacionamento com os bens sob melhor controle do que o jovem rico. Apesar dele ter o seu parecido com o jovem rico em algumas coisas, mas ele tinha um melhor controle sobre isso. O dinheiro não dominava a sua vida. Ele dominava o dinheiro. Já o jovem rico, não, ele era dominado pela sua riqueza. Aqui, quando o jovem rico se afastou de Jesus, olha que os discípulos ficaram maravilhados com aquilo. As palavras do mestre, quão difícil é para aqueles que confiam na riqueza entrar no reino de Deus, né? E eles exclamaram um para o outro, quem então poderá ser salvo? E agora, quem poderá ser salvo? Se o rico não pode ser salvo, né? Porque não é... Quem vai poder ser salvo? Tem tantas pessoas ricas nesse mundo. Bom, agora eles tinham uma verdadeira demonstração da verdade das palavras de Cristo. Eles viram como, pela graça de Deus, um rico poderia entrar no reino dos céus. Zaqueu demonstrou que essa ideia, que é impossível um rico entrar no reino do céu, isso não é verdade. É possível para todos, tanto para pobres e ricos, entrar no reino dos céus. Porque pobre e rico também são orgulhosos. O orgulho está no coração de ambos os dois. Das duas classes sociais é o orgulho, né? Eu sou mais eu, né? Mesmo sem dinheiro, às vezes a gente se acha os melhores, não preciso de nada. Isso, para quem tem dinheiro, até dá uma certa razão, né? Mas para quem não tem nada, achar que não precisa de ninguém, que nem de Deus ele precisa, isso é uma arrogância que ambos os lados, tanto o rico como o pobre, têm. Meu amigo e minha irmã, meus amigos, né, que aqui estão conosco pela primeira vez, a decisão está nas suas mãos, né, de escolher quem você vai seguir, ou o mundo que te oferece todas as riquezas possíveis, né? Mas você tem que correr atrás. Se você escolher o mundo, você também vai ter que se esforçar, seja através de fraude, seja através de muito trabalho, seja de herança, vai dar trabalho, né? Agora, o que Deus te oferece para você é só uma decisão. Diga sim. Diga sim para Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus, eu peço uma bênção por você, meu irmão, minha amiga. Que Deus o abençoe e até o próximo estudo.